Hoje eu vou contar para vocês por que eu saí do Instagram e o que eu ganhei com isso. Foi uma boa decisão? Por que afinal que eu resolvi sair dessa mídia social? Hoje eu vou contar aí um pouquinho para você. Se você não me conhece, já fica sabendo aqui do canal Felipe Andarilho, que eu falo sobre cultura, arte, desenho, design e muitas outras coisas que inspiram e fazem a gente ter criatividade aí no dia a dia. Já se inscreve, deixa seu like ou seu dislike, só não me segue lá no Instagram porque eu não tenho mais Instagram, então não adianta. Bom, hoje eu vou contar aqui então por que eu saí do Instagram. Você que me acompanha aqui e me acompanhava lá, ou você que é meu amigo, me conhece pessoalmente, pode ter percebido isso. Alguns amigos já comentaram que falaram, pô, fui te mandar tal coisa lá e não te achei, o que aconteceu e tal, né? Hoje em dia até... O pessoal fica até meio preocupado se você sai das mídias sociais. E eu vou contar então o que me levou, o que me motivou a sair do Instagram. Bom, sendo muito sincero, eu nunca fui muito fã de mídias sociais desde o começo. Eu sou da geração aí dos millennials que acompanhou a entrada da internet, de vários sites aí que fizeram muito sucesso, alguns sumiram, a entrada dos smartphones, a gente pegou tudo isso. Tive essa sorte, essa oportunidade de acompanhar o mundo antes de ser digital e depois. E quando começaram as mídias sociais, principalmente com o Orkut aqui no Brasil, eu já não me sentia muito à vontade de estar lá, de estar num local em que tudo sobre mim fosse muito fácil de acessar, muito fácil de rastrear, identificar os meus gostos, de quem que eu sou amigo. Isso nunca me deixou assim muito à vontade, mas foi uma mudança, um avanço tecnológico muito forte, muito difícil lutar contra. Acabei entrando também no Orkut, mas não fiquei muito na época, fiquei um pouquinho, já saí, não curti, não me adaptei, não achei legal. Saí do Orkut na época. Quando veio o Facebook também, eu fui um dos últimos a entrar, já tava um monte de amigo meu lá falando do Facebook depois que eu fui entrar. E Instagram, mesma coisa, já tava bombando. Eu sempre sou aquele, em relação a mídias sociais, eu sempre fui aquele, os últimos, né, os retardatários a entrar. Então quando eu tava no Facebook usando bastante, já tava o Instagram bombando e eu ainda não tinha. E aí eu entrei depois também, mas por uma questão de necessidade profissional. Na época do Instagram, eu já estava com a minha empresa Andarilho começando, né, num novo formato ali, uma época em que eu estava me dedicando mais a ela, então eu comecei a usar mais o Instagram como uma forma profissional de divulgar o meu trabalho aqui de design, de fotografia, esse tipo de coisa. Eu não tinha assim um conceito de usar o Instagram pessoalmente, postar coisas do meu dia a dia, né? Quem me acompanhava lá sabe, eu não ficava postando praticamente coisas da minha vida pessoal. Era basicamente falar de trabalho, fazer os vídeos que eu faço aqui, eu fazia algumas versões para lá também e tal. Meu Instagram nunca bombou também, tem essa, né? Aqui no canal no YouTube eu já tô crescendo, estamos aí com 5 mil, caminhando para 6 mil inscritos. E apesar de eu ter feito os vídeos aqui, os vídeos lá no Instagram em Shorts, lá o Reels, né? Converter os Shorts aqui do YouTube para lá também, para tentar movimentar, não bombou, não foi uma mídia que me tornou aí um influencer, me deu um reconhecimento. Eu tinha lá meus 1.000, 2.000 seguidores, que a maioria eram pessoas que eu conheço, amigos mesmo, que eu encontrei aí de curso, de trabalho, mas não conseguia assim atingir um público muito mais amplo. Eu chegava também nesse dilema de ter que ficar produzindo conteúdo. Se você está lá e está se propondo a ter um perfil como um influenciador, assim como eu tenho aqui no YouTube, um perfil para compartilhar, para crescer, para criar uma audiência, você fica meio que refém da plataforma. Eu já vou chegar nesse ponto também, que foi o que deu aí o estopim, né, e me fez sair. Mas quando você está se propondo a ter esse tipo de atuação, né, seja um hobby, seja um projeto profissional mesmo, de ter a produção de conteúdo, você fica meio que refém, você fica tendo que produzir sempre, tendo que pensar o tempo todo.
eu não conseguia muito me desligar das mídias sociais. Sempre tava pensando, poxa, o que eu vou falar lá no Instagram? Nossa, isso aqui me deu uma ideia de vídeo. Ah, eu vou precisar gravar isso, isso, isso. Ah, eu vou precisar falar disso, disso, disso. Você acaba meio que ficando, vivendo para isso. Não era algo que eu queria. Eu gosto aqui bastante do canal, aqui no YouTube, porque é um formato que eu consigo levar numa boa, eu consigo tirar alguns dias para gravar, que nem hoje eu já vou gravar uns 3, 4, 5 vídeos, eu não preciso ficar o tempo todo postando. É diferente do Instagram ou quem tá aí apostando mais nos shorts aqui no YouTube mesmo, em que um vídeo de 1 minuto você tem que postar um monte aí direto e tal. Não é o que eu queria, eu ficava com essa pressão pessoal de ficar produzindo conteúdo e tal, e não queria, já não estava muito satisfeito, muito tranquilo com isso. Somando-se a isso, o fato de que eu comecei a ler um livro chamado A Máquina do Caos, do Max Fischer, que fala muito sobre as mídias sociais e como elas são usadas, como elas foram projetadas e usadas para manipular a nossa cabeça, né? E como elas passaram a ser usadas também politicamente para até interferir em eleições e esse tipo de coisa, e estão de fato interferindo e mudando a história e os rumos do mundo, né? Não é exagero falar isso, as mídias têm milhões de usuários, tem bilhões de usuários na Facebook, Instagram, é uma influência global muito grande que elas têm. Eu já tinha eu já sabia disso, né, do poder aí que as mídias têm, por estar no dia a dia, por estar trabalhando com isso. Eu trabalho com isso também no meu emprego fixo, mas eu não tinha assim a dimensão. Esse livro me abriu a cabeça para noção de como essas empresas, essas big techs, usaram o nosso ímpeto de indignação coletiva e de necessidade de aprovação, como elas usaram isso para crescer da forma que cresceram, de forma muito absurda, de forma nada sustentável e sem pesar em nenhum momento as consequências do poder que elas viriam a ter, né? E ainda não tem, né? A gente não tem aí uma percepção muito boa de como essas empresas vão trabalhar para amenizar os impactos aí de fake news, esse tipo de coisa. Em resumo, como disse o Maurício Ricardo, que tem um canal aqui no YouTube, Fala MR, e que fala muito sobre mídias sociais e tecnologia, e é um cara sensacional, ele resumiu assim muito bem: nós somos todos ratos de laboratório dessas big techs, e o grande poder do mundo está concentrado nessas empresas, né? Para isso que estão tramitando aí projetos sobre regulação das mídias sociais, o qual eu concordo que é preciso mesmo, porque a gente não pode deixar esse poder aí tão grande sem controle nenhum, sendo direcionado, julgado por um grupo aí de empresários, de CEOs, sem prestar contas a ninguém. Esse que é o meu ponto aqui. E eu, por não concordar com isso, somando-se ao fato de que eu não estava jamais satisfeito naquela coisa de vir, aquela cobrança insistente de produzir conteúdo o tempo todo, eu resolvi não ser mais um rato de laboratório. É esse o resumo da minha saga aqui. Se você se interessa por esse assunto, o livro do Max Fischer é muito bacana, muito bem escrito, escrito por jornalista, né? Então é muito fácil de ler, é muita conversa, muita entrevista com pessoas do ramo, é muito aprofundado, não é uma piração, uma paranoia aí de alguém que não concorda aí com as mídias, é muito fundamentado. Ele conversa com gente que trabalhou nos algoritmos do Facebook, do Google, do YouTube, enfim. É um trabalho de pesquisa muito sério. Existem outros livros também que seguem a mesma linha, e essa área de estudo é amplamente trabalhada no mundo todo, né? Já é uma realidade de como as mídias impactam o nosso dia a dia negativamente, né? Tem o lado positivo, claro, mas o lado negativo está sendo muito forte. Acho que a balança aí está bem desequilibrada
nesse ponto. Se você não gosta muito de ler, não é muito a sua praia, eu recomendo o documentário da Netflix, O Dilema das Redes, que saiu aí tem alguns anos já, uns 2, 3 anos, e resume o que esse livro fala aí de forma bem didática, também com bastante depoimento de gente de dentro que trabalhou. E vamos lá, o que eu ganhei, né, saindo do Instagram? Cara, paz mental, principalmente. Assim, eu não fico mais, eu não sinto falta nenhuma de estar no Instagram. É algo que é viciante, né? Você ficar lá rodando o feed, à procura de vídeos aí que vão te satisfazer um pouquinho, liberar aí um pouquinho de dopamina na sua cabeça, ou postar alguma coisa e ficar lá coletando os likes daquele material. Eu tô totalmente livre disso, não sinto falta nenhuma. Não, eu sinto, claro, falta de às vezes ver meus amigos ali, o que eles estão fazendo e tal, mas nada que uma mensagem no WhatsApp ali não resolva. E até melhor, porque você realmente está em contato com a pessoa, troca uma ideia, sabe como é que ela tá, não tá somente vendo ali algo que ela escolheu postar, né? Então, assim, paz mental, eu tive um ganho muito bom. E tempo também, né? Tempo que é o nosso maior bem. Essa economia toda aí dessas big techs é focada no nosso tempo, né? Existe uma área aí de estudo que chama economia da atenção, que identificou que o nosso tempo, a nossa atenção, nossa predisposição em assistir coisas é uma commodity limitada, né? E elas brigam pela nossa atenção. Então elas tá lá de um lado o Facebook, do outro lado o Instagram, do outro lado o YouTube, do outro lado o TikTok, todos eles brigando para ter um pouquinho mais da nossa atenção, um pouquinho mais da gente deslizando ali o feed para ver vídeos. Então eu não estou me dedicando eu não estou dedicando a eles esse tempo mais, né? Que eu devia ficar, não devia ficar muito, devia ficar, sei lá, 1 hora por dia, somando todos os períodos olhando feed. Eu não tenho mais eu não dou mais essa 1 hora para o Instagram. Também Facebook eu não uso praticamente, eu tenho a conta porque eu sou administrador aí de algumas páginas de clientes, mas eu não uso. YouTube eu gosto, é uma plataforma que eu tenho alguns canais ali que eu gosto de assistir, de acompanhar, mas não fico vendo shorts ali o tempo todo também. Mas essa 1 hora de Instagram eu consegui me dedicar a outras coisas, a ler mais, né? A estudar, enfim, a desenhar, trabalhar em outros projetos aí. E com certeza essa 1 hora está sendo muito mais bem usada do que simplesmente ali rodando o feed. É isso. Se você também tem essa percepção aí das mídias sociais, não curte muito, não é muito a sua praia, eu recomendo esses materiais para você ler e também acho que é um bom conselho desconectar. O mundo aqui fora é muito mais legal, tem muito mais coisa para fazer do que ficar lá conectadão. É isso aí, pessoal. Você gostou do meu ponto de vista aqui? Não gostou? Deixa um comentário, quero saber a sua opinião aí sobre as mídias sociais. E até a próxima. Um abraço!